Você já percebeu como o mundo nunca fica em silêncio, mas a mente cobra um preço alto por isso? Notificações constantes, comparações invisíveis, pressa sem direção, ansiedade que ninguém vê e, no meio de tudo isso, a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer: quando foi a última vez que você esteve realmente em paz consigo mesmo? A filosofia estoica atravessou séculos justamente para responder a isso. Não prometendo fuga da dor, nem uma vida perfeita, mas algo muito mais raro, um centro interior que não desmorona quando o mundo aperta. Hoje, você vai aprender por que a verdadeira paz não vem do controle externo, mas do domínio interno, e como aplicar isso na vida moderna, passo a passo, com lucidez e força. Se você busca clareza, serenidade e uma mente firme em meio ao caos, inscreva-se agora no canal No Caminho da Luz Oficial, porque o que você vai ouvir até o final deste vídeo pode mudar a forma como você enfrenta a vida, a partir de hoje. Vivemos cercados por vozes que não pedimos para ouvir. Elas chegam pela tela, pelos fones de ouvido, pelas notificações que vibram no bolso como pequenos chamados de urgência fabricada. O mundo moderno não grita porque precisa ser ouvido, ele grita porque teme o silêncio. E, nesse barulho constante, algo essencial foi sendo perdido pouco a pouco: o centro interior do indivíduo, aquele ponto silencioso de onde brota a clareza, a razão e o domínio de si. Os antigos estoicos não enfrentavam redes sociais, mas enfrentavam algo muito parecido: a pressão constante da multidão, da opinião pública, do julgamento alheio. Marco Aurélio governava um império inteiro sob os olhos de todos. Ainda assim, escrevia para si mesmo, lembrando que a alma se corrompe quando passa a viver para fora, quando se torna refém da aprovação, da comparação e do medo de parecer insuficiente. Hoje, a arena não é o fórum romano, mas o feed infinito. O mecanismo, porém, é o mesmo. Cada rolagem de tela é uma pequena abdicação do presente. Cada comparação silenciosa é uma fissura na própria dignidade. O problema não está em ver a vida dos outros, mas em esquecer a própria. O estoicismo começa exatamente aqui, no reconhecimento de que a maioria das dores modernas não vem de tragédias reais, mas da dispersão contínua da atenção, da incapacidade de permanecer inteiro em si mesmo. Observe como a mente moderna raramente repousa. Mesmo em momentos de descanso, ela busca estímulo. Mesmo no silêncio, ela procura ruído. Isso não é acaso. Uma mente que não foi treinada teme o vazio, porque no vazio surge a pergunta essencial: quem sou eu quando ninguém está olhando? Os estoicos sabiam que essa pergunta não deve ser evitada, mas enfrentada com coragem e honestidade brutal. Sêneca alertava que estar ocupado não é o mesmo que viver. Hoje, estamos hiperocupados e profundamente ausentes. Respondemos mensagens sem presença, consumimos conteúdo sem digestão, reagimos sem refletir. A ansiedade silenciosa nasce desse descompasso. O corpo está aqui, mas a mente está sempre um passo à frente, tentando prever, comparar, se defender de ameaças imaginárias criadas pela própria imaginação desgovernada. O primeiro movimento estoico não é mudar o mundo, nem silenciar o caos externo. É recuperar o governo interno. É perceber que, embora não possamos controlar os estímulos que surgem, podemos treinar a forma como respondemos a eles. A liberdade, para o estoicismo, nunca foi ausência de dificuldades, mas soberania sobre as próprias reações. No mundo moderno, isso significa aprender a não reagir imediatamente. Significa criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Quando surge a comparação, não segui-la. Quando surge a ansiedade, observá-la. Quando surge o impulso de provar algo aos outros, questioná-lo. Esse pequeno intervalo é onde nasce o domínio de si. E ele não surge por acaso, surge por prática deliberada. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem de fazer menos, melhor. Hoje fazemos demais, superficialmente. O estoico moderno não foge da tecnologia, mas não se ajoelha diante dela. Ele usa ferramentas sem permitir que elas o usem. Ele entende que a atenção é o bem mais precioso da vida e que desperdiçá-la é uma forma lenta de autossabotagem. Há uma dignidade silenciosa em não reagir a tudo, em não opinar sobre tudo, em não se explicar o tempo todo. Essa dignidade não nasce do orgulho, mas da clareza. Quem sabe quem é não precisa se afirmar a cada instante. Quem conhece seus valores não se perde em disputas vazias por validação. O mundo moderno tenta convencer você de que estar em paz é estar desligado, anestesiado, distraído. O estoicismo ensina o oposto. A verdadeira serenidade nasce da lucidez.
de enxergar o mundo como ele é, sem ilusões, sem dramas desnecessários, sem expectativas irreais sobre os outros ou sobre a vida. Isto é um convite à lembrança. Lembrança de que você não nasceu para viver fragmentado. Lembrança de que a mente pode ser treinada, assim como o corpo. Lembrança de que, mesmo em meio ao ruído constante, ainda é possível construir um espaço interno onde nada externo tem permissão para governar. Aqui começa o caminho. Não com fórmulas rápidas, não com promessas fáceis, mas com um retorno lento e consciente a si mesmo. O estoicismo não oferece fuga do mundo moderno. Ele oferece algo mais raro, uma forma de permanecer inteiro dentro dele. Há um tipo de barulho que não vem das ruas, nem das telas, nem das vozes externas, mas da mente que nunca descansa. Esse ruído interno se tornou tão comum que muitas pessoas já não percebem sua presença constante. Pensamentos se atropelam, preocupações se acumulam, imagens e diálogos mentais se repetem sem cessar. A mente moderna raramente conhece repouso verdadeiro. Mesmo nos momentos de aparente pausa, ela continua ocupada, revisitando o passado ou ensaiando futuros possíveis. Os estoicos compreendiam que esse estado de agitação contínua enfraquece o espírito, porque impede a clareza necessária para viver com retidão. Sem silêncio interior, não há discernimento. Sem discernimento, não há paz. O silêncio de que se fala aqui não é ausência de som, mas ausência de conflito interno. É o espaço em que a mente deixa de disputar consigo mesma, deixa de resistir ao que é inevitável e deixa de se fragmentar diante de cada estímulo. Marco Aurélio escrevia que a alma encontra refúgio dentro de si quando aprende a retirar-se para um lugar interior que não depende das circunstâncias externas. Hoje, esse refúgio parece distante para muitos, não porque seja inacessível, mas porque a mente foi condicionada a permanecer sempre voltada para fora. Recuperar o silêncio interior é um ato de resistência silenciosa contra a lógica da dispersão. A cultura do excesso de estímulos ensinou as pessoas a temer o vazio. Qualquer espaço sem ocupação imediata é preenchido com distração. Filas, trajetos, intervalos, tudo é colonizado por telas. Essa ocupação constante impede o encontro consigo mesmo. O estoicismo propõe o oposto: criar espaços deliberados de recolhimento, não como fuga do mundo, mas como forma de retornar a ele com mais lucidez. Sêneca alertava que quem nunca está consigo mesmo acaba se tornando estranho para si. O silêncio interior não surge por acaso, ele é cultivado com intenção. Quando a mente começa a desacelerar, surgem desconfortos. Pensamentos evitados aparecem, emoções reprimidas pedem atenção, inquietações antigas emergem. Muitos interpretam isso como sinal de que algo está errado, quando na verdade é sinal de que algo está finalmente sendo visto. A paz consigo mesmo não é anestesia, é honestidade interior. Os estoicos não defendiam a supressão das emoções, mas o domínio racional sobre elas. Isso exige coragem para observar sem fugir. O silêncio interior não elimina o conteúdo da mente, mas cria espaço para compreendê-lo sem se perder nele. No mundo atual, a ansiedade frequentemente se manifesta como incapacidade de permanecer em quietude. A mente precisa estar sempre ocupada para não confrontar a própria instabilidade. Essa fuga constante cobra um preço alto: cansaço crônico, irritabilidade, sensação de vazio. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas as opiniões que formam sobre eles. Quando a mente está barulhenta, essas opiniões se multiplicam sem filtro. O silêncio interior atua como um filtro natural, permitindo que apenas o que é essencial permaneça. Construir esse silêncio não significa isolar-se do mundo ou rejeitar a modernidade, mas aprender a relacionar-se com ela de forma consciente. Você pode usar ferramentas sem se tornar escravo delas. Pode estar informado sem estar saturado. Pode se comunicar sem se dispersar. O estoicismo oferece critérios internos claros para essa relação. Tudo aquilo que enfraquece sua capacidade de agir com virtude deve ser limitado. Tudo aquilo que fortalece sua clareza deve ser cultivado. O silêncio interior é um desses fortalecedores invisíveis. Há também uma dimensão ética nesse silêncio. Quando a mente se acalma, as ações se tornam mais alinhadas com valores profundos. A impulsividade diminui. A necessidade de aprovação perde força. O indivíduo passa a responder à vida a partir de princípios, não de reações automáticas. Marco Aurélio lembrava que a qualidade da vida depende da qualidade dos pensamentos habituais. O silêncio interior permite escolher melhor esses pensamentos, em vez de ser arrastado por eles.
A prática diária desse recolhimento pode assumir formas simples, mas consistentes. Momentos de reflexão sem distração, caminhadas sem estímulos artificiais, escrita honesta consigo mesmo, atenção plena às próprias ações. Não se trata de técnicas sofisticadas, mas de disciplina interior. A paz não surge de grandes eventos, mas de pequenos retornos repetidos ao que é essencial. Cada vez que você escolhe não reagir imediatamente, cria um espaço de silêncio. Cada vez que observa antes de julgar, esse espaço se amplia. O silêncio interior também redefine a relação com o tempo. A pressa diminui. A urgência artificial perde credibilidade. A mente passa a distinguir entre o que é realmente importante e o que apenas parece ser. Sêneca escrevia sobre a brevidade da vida, lembrando que desperdiçamos tempo com coisas que não merecem nossa energia. O silêncio ajuda a perceber esse desperdício enquanto ainda é possível corrigir o rumo. A paz consigo mesmo cresce quando você passa a investir sua atenção com parcimônia e intenção. Em um mundo que glorifica a exposição constante, o silêncio interior pode parecer invisível, mas seus efeitos são profundos. Ele sustenta a estabilidade emocional, fortalece o caráter e cria uma sensação de inteireza difícil de abalar. Não é algo que se exibe, mas algo que se sente. E essa sensação não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma mente que aprendeu a não se perder em meio ao ruído. Ao cultivar esse silêncio, você não se torna indiferente ao mundo, mas menos refém dele. A vida continua exigente, imprevisível e, muitas vezes, injusta. A diferença é que agora existe um espaço interno que não é facilmente invadido. Esse espaço não elimina os desafios, mas impede que eles ocupem tudo. E é nesse espaço que a paz consigo mesmo começa a se tornar não um ideal distante, mas uma presença discreta e constante, sustentada pela razão, pela disciplina e pela clareza interior. Uma das maiores ilusões da vida moderna é a ideia de que estar vivo significa reagir a tudo, opinar sobre tudo, responder a tudo, sentir tudo com intensidade máxima. A mente é constantemente provocada, estimulada e pressionada a se manifestar, como se o silêncio fosse sinal de fraqueza ou ausência. No entanto, para os estoicos, a verdadeira liberdade começa justamente quando o indivíduo aprende a não reagir de forma automática. Reagir sem reflexão é ceder o controle da própria mente ao acaso das circunstâncias. E uma mente governada por estímulos externos jamais conhece paz duradoura. A reatividade cria a sensação de movimento constante, mas também produz desgaste. Cada comentário lido, cada comparação silenciosa, cada expectativa frustrada exige uma resposta emocional. Aos poucos, a mente se torna cansada, irritadiça e instável. Marco Aurélio advertia que não somos obrigados a formar uma opinião sobre tudo o que acontece, nem a permitir que tudo nos perturbe. Essa lição se tornou radicalmente atual em um tempo em que opiniões são exigidas antes mesmo de haver compreensão. Estar em paz consigo mesmo é recuperar o direito de não reagir imediatamente. A reação automática nasce do hábito. Quando a mente se acostuma a responder sem pausa, ela perde a capacidade de escolha. Epicteto ensinava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside a liberdade humana. No mundo contemporâneo, esse espaço foi encurtado artificialmente. A velocidade das interações, a pressão por posicionamento e o medo de invisibilidade empurram as pessoas para respostas impulsivas. Recuperar esse espaço é um exercício de autocontrole e lucidez. Não reagir não é se omitir, é escolher conscientemente quando agir. A ansiedade silenciosa que muitos sentem hoje está profundamente ligada à sensação de estar sempre em alerta. A mente permanece tensa, aguardando o próximo estímulo, a próxima demanda, a próxima ameaça simbólica. Esse estado constante de prontidão esgota o sistema emocional. Os estoicos compreendiam que a maioria das coisas que nos perturbam não exige ação imediata. Muitas sequer exigem ação alguma. Quando você reage a tudo, perde a capacidade de discernir o que realmente importa. A paz interior surge quando você passa a economizar energia emocional. Existe também uma relação direta entre reatividade e comparação. Ao reagir automaticamente à vida dos outros, você passa a medir seu valor com base em parâmetros externos. Cada sucesso alheio pode ser sentido como ameaça, cada crítica, como ataque pessoal. Sêneca alertava que quem vive preocupado com a opinião dos outros vive em permanente servidão. A liberdade interior exige um afastamento consciente desse tribunal externo. Não reagir a tudo significa recusar a ideia de que cada estímulo merece um julgamento emocional.
A cultura digital intensificou esse problema ao transformar tudo em espetáculo. Emoções são amplificadas, conflitos são encenados, indignações são recompensadas com atenção. A mente, ao participar desse ciclo, se acostuma à excitação constante. O estoicismo propõe sobriedade emocional. Não indiferença, mas proporção. Nem tudo é urgente. Nem tudo é pessoal. Nem tudo exige resposta. Quando você internaliza isso, a mente começa a se acalmar de forma quase imperceptível, mas profunda. Aprender a não reagir é um processo gradual. No início, o impulso ainda surge, a emoção ainda aparece, o pensamento ainda provoca. A diferença está em não se identificar imediatamente com eles. Marco Aurélio escrevia que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Esse poder se manifesta quando você observa a reação surgir, mas escolhe não alimentá-la. A emoção passa, o pensamento se dissolve, e você permanece inteiro. Essa prática, repetida ao longo do tempo, constrói estabilidade. Há também uma dimensão ética nessa contenção. Quando você não reage impulsivamente, suas ações se tornam mais alinhadas com valores duradouros. A impulsividade costuma gerar arrependimento, conflitos desnecessários e desgaste emocional. A resposta ponderada, mesmo que firme, preserva a dignidade. O estoico não evita agir, mas age a partir da razão, não da agitação. Essa diferença muda completamente a experiência de viver. A perda do centro interior muitas vezes ocorre quando a pessoa se sente obrigada a acompanhar o ritmo externo. Notícias, crises, debates, tendências, tudo parece exigir posicionamento imediato. Essa sobrecarga cria confusão mental. A paz consigo mesmo exige um critério interno claro para decidir o que merece atenção. Epicteto aconselhava a perguntar, diante de qualquer situação, se aquilo está sob seu controle. Se não estiver, a reação emocional excessiva é desperdício de energia. Essa pergunta simples é uma ferramenta poderosa de libertação. Não reagir a tudo também implica aceitar que nem todas as batalhas precisam ser travadas. A modernidade glorifica o conflito constante, como se estar sempre em oposição fosse sinal de força. Os estoicos viam força na moderação. Escolher o silêncio em certas situações não é covardia, é sabedoria. A paz interior se fortalece quando você deixa de provar algo o tempo todo. Quando a necessidade de validação diminui, a mente se torna mais estável. A prática dessa liberdade transforma a relação consigo mesmo. Você passa a confiar mais na própria capacidade de julgamento. A pressa diminui. A ansiedade perde intensidade. A mente deixa de ser arrastada por cada estímulo e passa a se mover com intenção. Esse estado não elimina dificuldades, mas cria uma base sólida para enfrentá-las. A paz consigo mesmo não é passividade, é domínio interior. Com o tempo, essa postura se reflete até no corpo. A respiração se torna mais profunda. A tensão diminui. O cansaço emocional se reduz. A vida continua exigente, mas você já não se sente constantemente ameaçado por ela. A liberdade de não reagir a tudo cria um espaço interno de estabilidade que não depende da aprovação alheia nem das circunstâncias externas. No fim, estar em paz consigo mesmo é aprender a viver sem se deixar sequestrar por cada estímulo. É escolher onde investir sua atenção, sua emoção e sua energia. É compreender que a maior parte do sofrimento humano nasce da reação automática, não da realidade em si. Quando você aprende a pausar, a observar e a escolher, algo silencioso se reorganiza dentro de você. E essa reorganização, embora invisível, sustenta uma vida mais firme, mais lúcida e mais fiel àquilo que realmente importa. Grande parte do sofrimento humano nasce da insistência em lutar contra aquilo que não pode ser mudado. Essa luta nem sempre é consciente. Muitas vezes ela se manifesta como tensão constante, frustração recorrente ou uma sensação difusa de injustiça. A mente moderna, treinada para controlar, otimizar e prever tudo, sofre intensamente quando se depara com limites. E a vida é, em sua essência, feita de limites. Os estoicos compreenderam cedo que aceitar esses limites não é sinal de fraqueza, mas de inteligência prática. A paz consigo mesmo começa quando você para de exigir da realidade aquilo que ela nunca prometeu entregar. Aceitar não significa concordar emocionalmente com tudo o que acontece, nem gostar das circunstâncias adversas. Significa reconhecer, com clareza racional, o que está fora do seu alcance. Epicteto foi direto ao afirmar que algumas coisas dependem de nós e outras não, e que confundir essas duas categorias é a origem da perturbação.
No mundo atual, essa confusão é quase permanente. As pessoas tentam controlar a opinião alheia, o comportamento dos outros, o passado já vivido e um futuro que ainda não existe. Cada tentativa frustrada alimenta a ansiedade, porque a mente se coloca em oposição à própria realidade. A aceitação estoica é ativa, não passiva. Ela não paralisa, ela direciona. Quando você aceita o que não depende de você, libera energia para agir com excelência naquilo que depende. Esse deslocamento de foco transforma a experiência de viver. Em vez de gastar força tentando mudar o imutável, você passa a investir na própria conduta, nas escolhas diárias, na forma como responde aos acontecimentos. Marco Aurélio lembrava que o fogo transforma em chama tudo o que é lançado nele. A mente treinada transforma obstáculos em matéria-prima para crescimento interior. A modernidade intensificou a sensação de impotência ao expor constantemente crises globais, conflitos distantes e problemas que fogem completamente à ação individual. A mente, ao absorver esse volume de informação, sente-se responsável por tudo e capaz de resolver pouco. Isso gera angústia silenciosa. A aceitação estoica funciona como um filtro, não para ignorar o mundo, mas para reconhecer onde sua ação é possível e onde não é. Essa clareza reduz a sobrecarga emocional e devolve senso de proporção à vida. Existe também a dificuldade de aceitar os próprios limites. Muitos sofrem não apenas pelo que acontece fora, mas por quem acreditam que deveriam ser. Criam imagens idealizadas de si mesmos e vivem em conflito com a realidade presente. Sêneca alertava que sofrer por antecipação é mais cruel do que sofrer pelos fatos. A não aceitação da própria condição atual cria uma guerra interna constante. Aceitar a si mesmo não é acomodar-se, mas partir de um ponto real. Nenhuma transformação sólida nasce da negação. A aceitação do destino, muitas vezes resumida pela expressão amor fati, não implica resignação cega, mas alinhamento com a realidade. Significa olhar para os acontecimentos e perguntar: como posso agir com virtude diante disso? Essa pergunta desloca o foco do controle externo para a responsabilidade interna. A paz cresce quando você entende que não precisa que tudo seja fácil para viver bem. Precisa apenas agir corretamente dentro do que lhe é dado. Essa postura cria uma estabilidade que não depende de resultados imediatos. No cotidiano moderno, essa aceitação se manifesta em pequenas escolhas. Aceitar atrasos sem se consumir por irritação. Aceitar críticas sem permitir que definam sua identidade. Aceitar perdas sem transformar dor em amargura permanente. Cada aceitação consciente reduz o atrito interno. A mente deixa de se debater contra o inevitável e começa a fluir com mais sobriedade. Isso não elimina o desconforto, mas impede que ele se transforme em sofrimento prolongado. A resistência constante à realidade também se expressa no medo de errar. Muitos vivem paralisados tentando evitar qualquer falha, como se o erro fosse uma ameaça à própria dignidade. Os estoicos viam o erro como parte do processo humano, algo a ser corrigido, não dramatizado. Aceitar a possibilidade de errar liberta a mente da rigidez. A paz consigo mesmo cresce quando você permite ser humano sem se condenar por isso. A rigidez excessiva cria tensão, a aceitação cria espaço para aprendizado. Há uma serenidade específica que nasce quando você para de discutir mentalmente com a vida. Essa serenidade não é entusiasmo constante, mas firmeza. Você passa a enfrentar dificuldades com menos resistência emocional e mais clareza estratégica. Marco Aurélio escrevia que tudo o que acontece é tão natural quanto o amadurecimento de um fruto. Essa visão amplia a perspectiva e reduz o apego a expectativas irreais. Quando você aceita a ordem das coisas, mesmo sem compreendê-la totalmente, a mente encontra repouso. Aceitar o que não depende de você também melhora suas relações. Muitas tensões interpessoais surgem da tentativa de mudar o outro. Quando você aceita que cada pessoa age conforme seu próprio nível de consciência, deixa de tomar tudo como pessoal. Isso não significa tolerar abusos, mas escolher respostas mais racionais. A paz interior se fortalece quando você deixa de carregar responsabilidades que não são suas. Cada pessoa é responsável por suas escolhas, assim como você é pelas suas. A aceitação estoica não diminui sua força, ela a organiza. Ao parar de lutar contra o inevitável, você se torna mais eficaz no que realmente importa. A mente se torna menos reativa, mais estratégica, mais serena. A vida continua imprevisível, injusta em alguns momentos, difícil em outros. A diferença é que agora você não se mede pelo controle dos acontecimentos,
mas pela qualidade da sua conduta diante deles. A paz consigo mesmo se consolida quando você entende que não precisa vencer todas as batalhas externas para viver com dignidade. Precisa apenas governar bem o território interno. E esse governo começa com a aceitação lúcida daquilo que foge ao seu domínio, seguida de um compromisso firme com aquilo que está, sempre esteve, sob sua responsabilidade, suas escolhas, seus valores e a forma como você caminha através do que lhe acontece. A paz consigo mesmo se torna possível quando a vida deixa de ser vivida apenas na superfície dos acontecimentos e passa a ser organizada a partir de um eixo interno firme. Esse centro interior não é algo místico nem abstrato, mas uma estrutura psicológica construída com consciência, repetição e disciplina. Sem esse centro, a mente reage a tudo como se fosse essencial, urgente ou ameaçador. Com ele, os acontecimentos continuam a surgir, mas encontram resistência, proporção e sentido. Os estoicos entendiam que quem não governa a si mesmo acaba sendo governado por tudo ao redor. Construir um centro interior é assumir esse governo silencioso. A vida moderna fragmenta a identidade. Ao longo do dia, a pessoa assume múltiplos papéis, absorve inúmeras informações e responde a expectativas contraditórias. Sem um eixo claro, essa multiplicidade gera confusão. A mente passa a operar em estado de adaptação constante, sem nunca repousar em algo sólido. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo quem ele era, não para convencer o mundo. Essa prática de retorno é essencial. O centro interior se fortalece quando você sabe quais valores orientam suas decisões, independentemente do cenário. Sem valores claros, cada situação exige uma reinvenção emocional, o que gera desgaste. O centro interior não se constrói evitando dificuldades, mas atravessando-as com coerência. Cada desafio vivido de forma consciente adiciona densidade à personalidade. Quando você enfrenta frustrações sem se desintegrar, aprende algo sobre sua própria capacidade de sustentar desconforto. Esse aprendizado é cumulativo. A modernidade, ao prometer soluções rápidas e alívio imediato, enfraquece essa construção. Os estoicos viam valor na resistência ao impulso de fuga. Permanecer presente em situações difíceis fortalece o eixo interno e reduz a dependência de fatores externos para se sentir bem. A comparação constante enfraquece o centro interior porque desloca o critério de valor para fora. Quando você se mede continuamente pela vida alheia, sua identidade se torna instável. Hoje você se sente suficiente, amanhã insuficiente, dependendo do que vê. Sêneca alertava que quem mede a própria vida pela dos outros nunca encontra satisfação. O centro interior exige critérios próprios, construídos a partir de reflexão e experiência. Não se trata de ignorar o mundo, mas de não permitir que ele defina sua essência. Há também a necessidade de coerência entre pensamento e ação. O centro interior se fragiliza quando há contradição constante entre o que você acredita e o que pratica. Essa incoerência gera ruído interno, culpa difusa e perda de confiança em si mesmo. A paz cresce quando suas ações refletem seus valores, mesmo que de forma imperfeita. Epicteto ensinava que não basta falar sobre virtude, é preciso praticá-la. Cada escolha alinhada fortalece o eixo interno. Cada concessão consciente o enfraquece um pouco. A construção desse centro exige tempo e repetição. Não é resultado de uma decisão isolada, mas de um padrão de escolhas. Pequenas decisões diárias moldam a mente mais do que grandes resoluções ocasionais. A disciplina estoica não é rígida por capricho, mas porque a constância cria estabilidade. Quando você acorda, trabalha, se relaciona e descansa a partir de princípios claros, a mente encontra previsibilidade saudável. Essa previsibilidade não engessa a vida, mas reduz o caos interno. O centro interior também protege contra a ansiedade gerada pela antecipação excessiva. Quando você confia em sua capacidade de lidar com o que surgir, o futuro perde parte do seu poder ameaçador. A ansiedade muitas vezes nasce da dúvida sobre si mesmo. O centro interior é essa confiança construída ao longo do tempo. Não uma confiança arrogante, mas serena. A certeza de que, aconteça o que acontecer, você saberá responder com dignidade. Na vida moderna, onde tudo muda rapidamente, o centro interior funciona como âncora. Mudam-se empregos, relações, contextos e expectativas, mas certos princípios permanecem. Esses princípios orientam decisões mesmo em cenários novos. Marco Aurélio lembrava que o caráter é como uma fortaleza. Não impede que a tempestade chegue, mas impede que ela destrua tudo.
A paz consigo mesmo nasce dessa fortaleza invisível. Construir esse centro também implica aceitar períodos de solidão e incompreensão. Quem vive a partir de valores próprios nem sempre se encaixa perfeitamente nas expectativas externas. Essa diferença pode gerar desconforto social. Os estoicos aceitavam esse custo como parte da integridade. Melhor estar em paz consigo mesmo do que em constante conflito interno para agradar o mundo. A tranquilidade que nasce da fidelidade aos próprios princípios é profunda e duradoura. O excesso de estímulos modernos dificulta essa construção ao dispersar a atenção. A mente precisa de foco para se estruturar. Reduzir distrações não é privação, é investimento. Cada momento de atenção plena fortalece o eixo interno. Cada escolha consciente de não se dispersar é um tijolo a mais nessa construção silenciosa. Com o tempo, essa estrutura se torna perceptível até para os outros, não por ostentação, mas pela estabilidade que emana. Assim, a paz consigo mesmo não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas da presença de um centro interior firme. Esse centro não elimina dúvidas, dores ou desafios, mas impede que eles desorganizem completamente sua vida. Ele permite atravessar fases difíceis sem perder a identidade, sucesso sem perder a humildade e fracasso sem perder a dignidade. E quando esse centro está bem construído, a vida pode ser intensa, imprevisível e exigente, mas ela deixa de ser caótica por dentro. Existe uma diferença profunda entre estar sozinho e sentir-se abandonado, mas a mente moderna raramente distingue essas duas experiências. A solidão passou a ser tratada como algo a ser evitado a qualquer custo, quase como um defeito a ser corrigido. Ruído constante, conexões artificiais e presença contínua de estímulos foram normalizados como antídotos contra o desconforto de estar consigo mesmo. Os estoicos, no entanto, viam a solidão como um espaço fértil de fortalecimento interior. Não como o isolamento do mundo, mas como retorno à própria essência. A paz consigo mesmo cresce quando você aprende a permanecer consigo sem precisar se distrair de si. A dificuldade em ficar sozinho revela uma dependência silenciosa. Quando a mente precisa constantemente da presença alheia para se sentir segura, algo essencial está sendo terceirizado. Sêneca observava que quem não suporta a própria companhia nunca será verdadeiramente livre. A solidão expõe pensamentos, emoções e contradições que a distração costuma esconder. É por isso que muitos a evitam. No entanto, é nesse confronto silencioso que o caráter se forma. Fugir da solidão é adiar o encontro com aquilo que precisa ser compreendido. A vida moderna tornou a solidão paradoxal. Nunca estivemos tão conectados, ao mesmo tempo, tão internamente isolados. As interações digitais criam a ilusão de proximidade, mas muitas vezes não oferecem presença real. A mente recebe estímulos, mas não encontra profundidade. A solidão estoica não é ausência de contato humano, mas presença plena consigo mesmo. É o espaço onde você deixa de desempenhar papéis e se observa sem máscaras. Essa observação, embora desconfortável no início, traz clareza. A solidão bem vivida fortalece o centro interior. Quando você não depende constantemente da validação externa, suas decisões se tornam mais autênticas. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos não para ser lido, mas para se alinhar consigo. Esse exercício de diálogo interno constrói autonomia emocional. A paz cresce quando você não precisa que alguém confirme continuamente seu valor. Isso não elimina o desejo natural de conexão, mas impede que ele se transforme em dependência. Existe também uma dimensão ética na solidão. Quando você está só, suas escolhas revelam quem você é sem testemunhas. A integridade se constrói nesses momentos invisíveis. Os estoicos valorizavam a coerência interna, não a aparência externa. A solidão oferece o ambiente ideal para examinar suas ações, corrigir rumos e fortalecer princípios. Sem esse exame, a vida se torna reativa e desorganizada. A paz consigo mesmo exige esse trabalho silencioso. A ansiedade moderna muitas vezes se intensifica na ausência de estímulos. Quando o ruído externo cessa, a mente começa a produzir inquietação. Isso não é sinal de que a solidão seja prejudicial, mas de que a mente foi condicionada à distração. Permanecer nesse desconforto inicial é essencial. Com o tempo, a agitação diminui, os pensamentos se organizam e surge um estado de quietude. Os estoicos entendiam que a mente, como um corpo agitado, precisa de tempo para desacelerar. A solidão oferece esse tempo. A solidão também redefine a relação com o tempo. Sem distrações constantes, o ritmo desacelera.
A mente deixa de correr atrás de estímulos e passa a habitar o presente com mais profundidade. Essa desaceleração é terapêutica em um mundo acelerado. Sêneca alertava que não é a vida que é curta, mas o modo como a desperdiçamos. A solidão consciente devolve tempo à mente. Tempo para pensar, sentir e compreender. No cotidiano, transformar a solidão em fortaleza exige escolhas deliberadas. Criar momentos sem estímulos artificiais, caminhar sem fones, refletir sem distrações, escrever para si mesmo. Essas práticas simples fortalecem a autonomia emocional. A solidão deixa de ser um vazio a ser preenchido e se torna um espaço de reconstrução interior. A paz cresce quando você descobre que não precisa fugir de si para se sentir bem. A solidão também protege contra a comparação constante. Quando você se afasta temporariamente da exposição contínua à vida alheia, a mente recupera critérios próprios. O valor deixa de ser medido por métricas externas e passa a ser sentido internamente. Essa mudança é sutil, mas profunda. Os estoicos sabiam que a tranquilidade pertence àquele que não vive em constante observação do outro. A solidão oferece esse afastamento saudável. Há uma maturidade específica que surge quando você aprende a estar só sem se sentir incompleto. Essa maturidade se reflete nas relações. Você passa a se conectar por escolha, não por necessidade. As relações se tornam mais livres, menos carregadas de expectativa e cobrança. A paz consigo mesmo transborda para a convivência com os outros. A solidão, nesse sentido, não afasta, prepara. A solidão estoica não é um estado permanente, mas uma prática recorrente. É o retorno consciente a um espaço interno que não depende do mundo. Nesse espaço, você se reorganiza, se fortalece e se realinha. A vida continua social, exigente e imprevisível. A diferença é que agora existe uma fortaleza silenciosa dentro de você. Uma fortaleza que não isola, mas sustenta. E é dessa sustentação que nasce uma paz sólida, discreta e profundamente humana. A tranquilidade verdadeira não nasce do acaso, nem de momentos esporádicos de alívio, mas de uma mente que aprendeu a viver em ordem. A desordem interior não é sempre visível, mas seus efeitos são constantes. Decisões confusas, emoções contraditórias, sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. A modernidade intensifica esse estado ao exigir múltiplas versões de si mesmo ao longo do dia, sem oferecer tempo real de integração. Os estoicos compreendiam que a paz consigo mesmo exige uma hierarquia clara de valores, onde cada coisa ocupa seu lugar correto. Quando essa hierarquia se perde, tudo parece igualmente urgente, igualmente importante, igualmente perturbador. A ordem interior começa pela clareza do que realmente importa. Sem essa clareza, a mente se dispersa em preocupações secundárias. Marco Aurélio lembrava que a vida se torna confusa quando esquecemos o propósito que orienta nossas ações. No mundo atual, esse esquecimento é comum. As pessoas se ocupam intensamente, mas raramente sabem por quê. Trabalham, consomem, se expõem, reagem, mas sem um critério central. A ordem interior devolve sentido à ação. Ela não elimina tarefas, mas organiza prioridades. E essa organização reduz drasticamente a ansiedade. A mente desordenada vive em conflito constante. Quer coisas opostas ao mesmo tempo, deseja tranquilidade mas busca estímulo excessivo, anseia por estabilidade mas se entrega à comparação contínua. Esse conflito interno gera desgaste. Os estoicos ensinavam que a alma se enfraquece quando deseja o que não está alinhado com a razão. A ordem interior exige renúncia consciente. Renúncia a excessos, a expectativas irreais, a impulsos que prometem prazer imediato mas geram inquietação duradoura. Essa renúncia não empobrece a vida, ela a simplifica. A vida moderna confunde liberdade com a ausência de limites. No entanto, a ausência de limites gera caos. A ordem interior se constrói quando você estabelece limites claros para sua atenção, seu tempo e sua energia emocional. Dizer não a certos estímulos é dizer sim à própria estabilidade. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não domina a si mesmo. O domínio de si começa pela capacidade de escolher o que entra e o que permanece na mente. Sem esse filtro, a tranquilidade se torna impossível. A ordem interior também se manifesta na relação com o tempo. Muitas pessoas vivem presas ao passado ou ansiosas pelo futuro, negligenciando o único espaço onde a vida realmente acontece. Marco Aurélio insistia na importância de habitar o presente com inteireza. Quando a mente se organiza em torno do agora, o peso do arrependimento e da antecipação diminui. A ordem não elimina a memória nem o planejamento,
mas impede que eles dominem o presente. Essa presença organizada cria um estado de calma firme. Há uma dimensão prática nessa ordem. Rotinas simples, consistentes e alinhadas com valores fortalecem a mente. A disciplina estoica não busca rigidez extrema, mas previsibilidade saudável. Quando certos hábitos se tornam estáveis, a mente gasta menos energia decidindo o básico e pode se dedicar ao que realmente importa. Essa economia de energia mental reduz o estresse e aumenta a clareza. A paz consigo mesmo cresce quando a vida deixa de ser uma sucessão de improvisos emocionais. A desordem interior também se revela na relação com as emoções. Quando elas surgem sem critério, sem reflexão e sem integração, passam a governar o comportamento. Os estoicos não negavam as emoções, mas defendiam sua organização racional. Sentir não é o problema, perder-se no sentimento é. A ordem interior permite reconhecer a emoção, compreendê-la e decidir como agir a partir dela. Essa capacidade transforma a experiência emocional, tornando-a menos avassaladora. A comparação constante é um fator poderoso de desordem. Ela introduz critérios externos instáveis no sistema interno de valores. Hoje você se sente suficiente, amanhã inadequado, dependendo do que observa. Sêneca alertava que a vida comparada nunca encontra repouso. A ordem interior exige critérios internos sólidos. Quando você sabe o que valoriza, o sucesso alheio deixa de ser ameaça. A mente se estabiliza porque não precisa se redefinir a cada estímulo externo. Existe também uma ordem moral que sustenta a tranquilidade. Quando suas ações contradizem seus valores, a mente registra essa incoerência, mesmo que você tente ignorá-la. Essa fratura interna gera inquietação. A paz cresce quando há alinhamento entre o que você considera correto e o que pratica. Não é perfeição que sustenta a ordem, mas honestidade consigo mesmo. Corrigir o rumo quando necessário fortalece a integridade interior. A ordem interior não elimina imprevistos. A vida continuará apresentando desafios, perdas e mudanças inesperadas. A diferença é que agora existe uma estrutura capaz de absorver esses impactos sem colapsar. Marco Aurélio comparava a mente ordenada a uma rocha contra a qual as ondas quebram sem causar dano. Essa imagem traduz bem a tranquilidade estoica, firmeza sem rigidez, estabilidade sem indiferença. Assim, a ordem interior é uma forma de respeito por si mesmo. É reconhecer que sua mente não é um espaço a ser ocupado indiscriminadamente, mas um território que precisa de cuidado. Quando você organiza seus valores, seus hábitos e sua atenção, algo se aquieta naturalmente. A paz consigo mesmo não surge como um prêmio externo, mas como consequência de uma vida vivida com coerência, sobriedade e clareza. E essa paz, uma vez enraizada, sustenta você mesmo quando o mundo ao redor parece perder o sentido. A sobriedade emocional é frequentemente mal interpretada como frieza ou indiferença, mas, na tradição estoica, ela representa justamente o oposto, uma relação madura, consciente e estável com o próprio mundo interior. Em um tempo que valoriza reações intensas, exposição emocional constante e respostas imediatas, manter sobriedade tornou-se um ato de força silenciosa. A paz consigo mesmo depende dessa força, porque emoções sem medida não apenas perturbam o espírito, mas distorcem a percepção da realidade. Quando a emoção governa sem critério, a mente perde direção, e a vida passa a ser vivida como uma sucessão de impulsos. Os estoicos compreendiam que a emoção surge naturalmente, mas não precisa se tornar comando. Epicteto ensinava que não controlamos o primeiro movimento da alma, mas somos responsáveis pelo que fazemos a partir dele. Essa distinção é essencial. A sobriedade emocional não exige negar o que se sente, mas impedir que o sentimento se transforme em tirania interior. No mundo moderno, essa tirania se manifesta como ansiedade constante, indignação crônica e instabilidade afetiva. A mente é arrastada de um estado a outro, sem repouso. A sobriedade devolve governo à razão. A cultura contemporânea incentiva a expressão imediata de tudo o que é sentido, como se conter fosse algo negativo. No entanto, expressar sem compreender muitas vezes intensifica o caos interno. A sobriedade estoica propõe pausa antes da manifestação. Observar a emoção, nomeá-la, compreender sua origem e decidir conscientemente como agir. Esse intervalo transforma completamente a experiência emocional. A emoção deixa de ser um incêndio e se torna uma informação. E informação pode ser utilizada com inteligência. A ansiedade silenciosa tão comum hoje nasce, em grande parte, da incapacidade de regular emoções.
Pensamentos acelerados, preocupações antecipadas e medos difusos se misturam, criando um estado permanente de alerta. Marco Aurélio lembrava que a mente se perturba mais com interpretações do que com fatos. A sobriedade emocional atua diretamente nesse ponto. Ao reduzir exageros mentais, a emoção perde intensidade. A vida deixa de ser percebida como ameaça constante e passa a ser enfrentada com mais equilíbrio. Há também uma relação direta entre sobriedade emocional e dignidade pessoal. Quando você reage de forma desmedida, entrega sua estabilidade a fatores externos. Uma palavra, um comentário ou um evento trivial passa a ter poder excessivo sobre você. Sêneca alertava que nada humilha mais do que perder o controle de si mesmo. A sobriedade protege essa dignidade, não por orgulho, mas por respeito à própria integridade. A paz consigo mesmo se fortalece quando você sabe que não será facilmente arrancado do seu eixo. A sobriedade emocional também melhora as relações. Conflitos se tornam menos destrutivos quando não são alimentados por impulsos imediatos. A escuta se torna possível. A resposta ganha qualidade. No mundo moderno, onde as interações são rápidas e muitas vezes despersonalizadas, a reação impulsiva gera escaladas desnecessárias de tensão. O estoico entende que nem toda provocação merece resposta emocional. Escolher o silêncio ou a resposta ponderada é uma forma de poder interior. Esse autocontrole não se constrói da noite para o dia. Ele nasce da repetição consciente. Cada vez que você observa uma emoção sem se identificar totalmente com ela, fortalece essa capacidade. Cada vez que escolhe responder com moderação, consolida um hábito. A sobriedade emocional é um músculo psicológico. Quanto mais é exercitada, mais natural se torna. Com o tempo, a mente passa a antecipar a pausa, e o equilíbrio surge com menos esforço. A modernidade dificulta essa prática ao premiar o excesso. Indignação gera engajamento. Reações extremas geram visibilidade. Emoções intensas são recompensadas com atenção. O estoicismo propõe um caminho oposto, reduzir a dependência desse ciclo. A paz interior exige que você não confunda intensidade com verdade. Nem tudo que é sentido com força é verdadeiro, nem tudo que é verdadeiro precisa ser sentido com excesso. A sobriedade emocional também redefine a relação com o sofrimento. Em vez de amplificá-lo com narrativas mentais repetitivas, você aprende a atravessá-lo com presença. Dor existe, perdas acontecem, frustrações surgem. A diferença está em não transformar esses eventos em identidades permanentes. Marco Aurélio lembrava que a dor é suportável quando não é agravada pela imaginação. A sobriedade reduz essa amplificação interna. Há uma liberdade profunda em não ser governado pelas próprias emoções. Essa liberdade não elimina a sensibilidade, mas a organiza. Você continua sentindo, mas não se perde no sentimento. Continua se importando, mas não se desestabiliza a cada impacto. Essa estabilidade cria uma sensação de segurança interna difícil de abalar. A paz consigo mesmo cresce quando você percebe que pode atravessar emoções intensas sem se fragmentar. A sobriedade emocional é uma forma elevada de autocuidado. Ela protege sua mente do desgaste constante, preserva sua energia e sustenta sua clareza. Em um mundo que incentiva reações imediatas e emoções desmedidas, escolher sobriedade é escolher lucidez. E essa lucidez, silenciosa e firme, se transforma em uma das bases mais sólidas da paz interior. A paz consigo mesmo atinge um nível mais profundo quando a vida deixa de ser guiada pela expectativa externa e passa a ser orientada pela própria consciência. Enquanto as decisões são tomadas para agradar, impressionar ou se adequar, existe um ruído interno constante, mesmo quando tudo parece estar funcionando por fora. A mente sabe quando está traindo seus próprios critérios, ainda que ninguém mais perceba. Os estoicos entendiam que viver bem não é viver sem conflitos externos, mas viver sem conflito interno. Essa ausência de conflito nasce quando pensamento, intenção e ação caminham na mesma direção. A consciência, nesse sentido, não é uma voz mística, mas a percepção clara do que você considera correto. Ela se forma a partir de reflexão, experiência e exame constante da própria conduta. Marco Aurélio escrevia para alinhar suas ações àquilo que julgava digno de um ser racional. Hoje, muitos vivem sem esse exame. Agem por impulso, repetem padrões e só percebem o desalinhamento quando o mal-estar já se tornou crônico. A paz interior exige esse retorno deliberado à consciência, mesmo quando isso implica desconforto ou mudança de rota. A vida moderna estimula a dissociação.
É possível manter uma imagem pública enquanto se vive algo completamente diferente por dentro. Essa divisão enfraquece o espírito. A mente gasta energia sustentando versões contraditórias de si mesma. Com o tempo, surge cansaço, irritação e sensação de vazio. Sêneca alertava que nada é mais cansativo do que viver em desacordo consigo. Viver de acordo com a própria consciência simplifica a existência. Você deixa de atuar e passa a existir com mais inteireza. Há um preço a ser pago por essa integridade. Nem sempre as escolhas alinhadas com a consciência são as mais populares ou confortáveis. Às vezes implicam dizer não, decepcionar expectativas ou abrir mão de vantagens imediatas. O estoicismo nunca prometeu facilidade, mas ofereceu dignidade. A tranquilidade que nasce da coerência interna é mais estável do que qualquer aprovação externa. Quando você respeita seus próprios critérios, o mundo pode discordar, mas a mente permanece firme. A comparação constante dificulta essa fidelidade interna. Ao observar a vida alheia, a mente é tentada a ajustar seus valores para se encaixar. Hoje, sucesso, felicidade e realização são apresentados em moldes estreitos. Seguir esses moldes sem reflexão cria frustração silenciosa. Epicteto ensinava que cada pessoa tem sua própria função na ordem das coisas. Descobrir e respeitar essa função pessoal é essencial para a paz. Viver segundo a própria consciência exige coragem para não copiar trajetórias alheias. A consciência também atua como reguladora emocional. Quando você sabe que agiu de forma justa, mesmo diante de dificuldades, a mente encontra repouso. A culpa desnecessária diminui. O arrependimento se torna aprendizado, não peso permanente. A sobriedade emocional se fortalece porque há menos contradições internas a serem defendidas. A paz consigo mesmo não é ausência de erros, mas disposição constante para corrigi-los sem autoengano. No cotidiano, viver segundo a consciência se manifesta em pequenas decisões. Cumprir o que foi prometido, mesmo quando ninguém cobra. Agir com respeito, mesmo quando poderia ser conveniente não fazê-lo. Escolher o que é correto, não apenas o que é fácil. Essas escolhas constroem uma base sólida de confiança interna. Com o tempo, essa confiança se transforma em serenidade. Você passa a saber quem é, independentemente das circunstâncias. A modernidade tende a relativizar tudo, tornando difícil sustentar princípios firmes. No entanto, sem princípios, a mente se perde. Os estoicos defendiam virtudes claras, justiça, coragem, sabedoria e temperança. Essas virtudes funcionam como bússola. Quando a vida apresenta dilemas, você não precisa improvisar valores, apenas aplicar critérios já estabelecidos. Essa clareza reduz a ansiedade decisória e fortalece a estabilidade interior. Viver de acordo com a própria consciência também redefine o sucesso. O foco deixa de ser resultado externo e passa a ser qualidade de ação. Você pode não controlar o desfecho, mas controla a forma como age. Marco Aurélio lembrava que o valor de uma vida está na retidão do caráter, não na soma de conquistas. Essa mudança de perspectiva libera a mente da pressão constante por desempenho. A paz cresce quando você se mede pelo que depende de você. Há uma liberdade profunda em não precisar se justificar internamente. Quando suas ações refletem seus valores, a mente não precisa criar narrativas defensivas. O diálogo interno se torna mais simples. Essa simplicidade é um sinal de saúde psicológica. A consciência tranquila não significa ausência de desafios, mas ausência de autoengano. E essa honestidade consigo mesmo sustenta uma tranquilidade difícil de abalar. Assim, viver de acordo com a própria consciência é um compromisso contínuo, renovado diariamente. Não é um estado fixo, mas uma prática. Cada escolha alinhada fortalece esse caminho. Cada desvio reconhecido e corrigido também. A paz consigo mesmo se consolida quando você percebe que não precisa vencer o mundo para viver bem. Precisa apenas não se trair. E quando essa fidelidade interna se torna hábito, a vida pode ser exigente, incerta e imperfeita, mas ela deixa de ser um campo de batalha interior e se transforma em um percurso vivido com dignidade, clareza e serenidade. Existe um tipo de poder que não faz barulho, não exige palco e não precisa ser reconhecido para existir. Ele não se impõe pela força, nem pela persuasão, nem pela superioridade aparente. Esse poder se manifesta na serenidade. Para os estoicos, a serenidade não era passividade nem indiferença, mas domínio interior. Era a prova silenciosa de que a mente havia aprendido a governar a si mesma, independentemente do caos ao redor.
A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o mundo externo, pessoas, resultados, circunstâncias, tentando ajustar a realidade às próprias expectativas. Esse esforço constante gera tensão, frustração e ressentimento. O estoicismo propõe uma inversão radical. O verdadeiro poder começa quando você aceita que o mundo não está sob seu comando, mas sua resposta a ele está. A serenidade nasce dessa aceitação lúcida, não como resignação amarga, mas como clareza madura. Ser sereno não significa não sentir emoções, mas não ser arrastado por elas. A raiva pode surgir, o medo pode aparecer, a tristeza pode tocar a mente, mas nenhum desses estados se torna soberano. Eles são observados, compreendidos e dissolvidos com o tempo. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os juízos que fazem sobre eles. A serenidade é a capacidade de suspender o julgamento impulsivo e escolher uma resposta alinhada à razão. Na vida cotidiana, essa serenidade se traduz em atitudes simples, porém profundas. Não reagir imediatamente. Não se explicar em excesso. Não tentar vencer todas as discussões. Não transformar cada discordância em uma ameaça pessoal. Essa postura economiza energia psíquica e fortalece a estabilidade emocional. Enquanto muitos se desgastam tentando provar algo ao mundo, o sereno preserva sua força interior. Há uma dignidade silenciosa em quem não se desespera. Em momentos de crise, a maioria entra em pânico, busca culpados ou se perde em lamentações. O estoico observa, avalia o que depende dele e age com sobriedade. Marco Aurélio governava um império em guerra, cercado por perdas e incertezas, e ainda assim escrevia sobre calma, autocontrole e clareza. Isso revela que a serenidade não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma mente treinada. O mundo moderno confunde serenidade com fraqueza. Acredita-se que quem não reage com intensidade não se importa. Na verdade, ocorre o oposto. A serenidade é fruto de quem se importa profundamente, mas escolhe agir com inteligência emocional. Ela exige mais força do que a explosão impulsiva. Conter-se é mais difícil do que descarregar. Pensar antes de agir é mais exigente do que reagir automaticamente. A serenidade também protege contra a manipulação. Pessoas emocionalmente instáveis são facilmente conduzidas por elogios, críticas, medo ou promessa de recompensa. Quem mantém o centro emocional firme não se move ao sabor das circunstâncias. Sêneca afirmava que ninguém é livre se não domina a si mesmo. A serenidade é essa forma de liberdade interior que não pode ser retirada por fatores externos. Com o tempo, essa postura transforma a relação com o sofrimento. As dores continuam existindo, mas deixam de ser amplificadas pela resistência mental. Aceitar o que não pode ser mudado reduz a fricção interna. Isso não significa abandonar a ação, mas agir sem revolta inútil. A serenidade permite enfrentar dificuldades com clareza, sem transformar cada obstáculo em uma tragédia pessoal. Existe também um impacto moral profundo. Pessoas serenas influenciam o ambiente ao redor sem impor nada. Sua presença acalma, sua fala pondera, sua atitude inspira. Não por discurso, mas por exemplo. O estoicismo sempre valorizou a coerência silenciosa. Viver bem era mais importante do que parecer sábio. A serenidade, quando genuína, se torna uma referência viva de equilíbrio. Essa forma de poder não busca reconhecimento. Ela se sustenta por si mesma. Quando você não precisa provar nada, a mente se liberta. O orgulho excessivo diminui, a vaidade perde força, a comparação se dissolve. A vida se torna mais direta, menos teatral. A serenidade elimina a necessidade de dramatizar a própria existência. Cada dia passa a ser vivido como uma oportunidade de agir com retidão, não como um teste de valor pessoal. No final, a serenidade estoica representa a maturidade do espírito. Ela é construída ao longo do tempo, por meio de escolhas conscientes, renúncias silenciosas e disciplina interior. Não surge de uma revelação súbita, mas de uma prática constante. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, cada vez que aceita o inevitável, cada vez que age conforme a razão em vez do impulso, essa serenidade se fortalece. Viver assim não torna a vida perfeita, mas a torna habitável. A mente deixa de ser um campo de batalha constante. A paz consigo mesmo se consolida não porque tudo está bem, mas porque você está bem consigo. E esse é o ponto final da jornada estoica: não dominar o mundo, não escapar da dor, não vencer todos os conflitos, mas alcançar um estado interior em que nada externo tem poder suficiente para roubar sua dignidade,
sua clareza e sua tranquilidade. Quando a serenidade se torna seu estado natural, você descobre que esse é o tipo mais raro e sólido de poder que um ser humano pode possuir. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima! E sigamos no caminho da luz.